Bom dia, irmãos, paz e bem. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo, meu irmão. Vai repetindo essa oração, com palavras, se o puder, ou simplesmente no seu coração. Mas rezemos juntos. Querido Deus, mais uma vez, coloco minha vida diante da tua presença. Agradeço por mais este dia. Agradeço por tua graça e proteção, que creio estarão sobre cada passo que eu der neste dia de hoje. Que o meu coração seja cheio do teu amor, da tua fé e esperança. Louvado sejas, bendito sejas, Senhor. Hoje celebramos um grande santo, São Cristóvão. Cada vez, meus irmãos, que pesquiso a vida dos santos, eu me maravilho. Cristóvão chamava-se réprobo. Após seu batismo, passou a chamar-se Cristóvão, que quer dizer aquele que carrega Cristo. Conta a história que Cristóvão procurava o maior príncipe existente no mundo para ele servir e obedecer. Nessa procura serviu a reis, e ao descobrir suas fraquezas ou medos, saía novamente em busca do maior príncipe. Estava a servir um rei quando o viu fazer o sinal da cruz, diante de uma música que citava o demônio. E lhe perguntou, por que fazia aquele sinal? O rei disse que era para se livrar do demônio e de todas as suas armadilhas. Então Cristóvão deixou o rei e foi à procura do demônio, pois era mais poderoso que o rei. Encontrando-o, começou a servi-lo. Cavalgando juntos, se depararam com uma cruz erguida no caminho. O demônio, ao avistar a cruz, ficou apavorado e fugiu. Deixou o caminho normal e fez um longo desvio. Cristóvão pergunta-lhe o porquê do desvio. Depois de muita insistência, houve uma história. Havia um homem chamado Cristo, que foi suspenso numa cruz. E quando vejo seu sinal, fico apavorado e fujo dele, onde quer que eu o veja. Cristóvão lhes disse, então ele é maior e mais poderoso que tu. Tenho trabalhado em vão. Não mais te servirei. Segue o teu caminho, pois vou à procura de Cristo. Procurou por muito tempo, perguntando onde encontrar Cristo, até encontrar um eremita que lhe falou de Cristo e o instruiu na fé. O eremita pediu a Cristóvão que jejuasse. Ele disse, me peça qualquer outra coisa, mas isso eu não farei. Pediu então a Cristóvão que vigiasse e orasse. Porém, Cristóvão disse que não sabia o que era orar e vigiar e que aquilo ele não faria. Então o eremita pediu que ele fosse morar ao lado do rio e transportasse as pessoas de um lado para o outro. E isso ele disse que poderia fazer. Até que um dia Cristóvão dormia e ouviu uma voz de criança que pedia para levá-la para o outro lado do rio. Levantou-se. Chegando lá fora não tinha ninguém. Deitou novamente. E outra vez ouviu, mas lá fora não tinha ninguém. Até que pela terceira vez, observe, meu irmão, pela terceira vez. E no Antigo Testamento mostra que todas as vezes que Deus ia chamar alguém, chamava uma, duas, três vezes.
E pela terceira vez foi chamado, e chegando lá fora tinha uma criança, que o pediu para levá-la para o outro lado. Então Cristóvão pôs a criança nos ombros e foi. A água começou a subir cada vez mais, e a criança pesava como um chumbo. E a cada passo que Cristóvão dava, a água subia ainda mais e a criança ficava cada vez mais pesada. Cristóvão ficou angustiado e temia que se afogasse. Com grande esforço, fez a travessia e disse: Menino, puseste-me em grande perigo. Pesas tanto como se tivesse o mundo sobre os meus ombros. Não poderia carregar um peso maior. E o menino lhe respondeu: Cristóvão, não te espantes, pois não só carregastes o mundo inteiro em teus ombros, como também carregaste aquele que criou e fez o mundo inteiro. Eu sou Jesus Cristo, o Rei, a quem serves neste mundo. E para que saibas que digo a verdade, põe teu bastão no chão, junto à tua casa, e amanhã verás que ele estará coberto de flores e de frutos. E desapareceu de sua vista. Cristóvão fez como a criança o falou, e tudo aconteceu conforme o Cristo lhe dissera. Ao amanhecer, aquele bastão tinha se transformado em uma tâmara, cheio de folhas, flores e frutos. Após esse fato, Cristóvão pôs-se a orar e pedir ao Senhor. E tudo quanto pedia lhe era atendido. Foi ao lugar onde os cristãos eram martirizados e os confortavam. Por isso, bateram-lhe na face. E Cristóvão arremessou seu bastão no chão e pediu ao Senhor que, para converter aquelas pessoas, que ele ficasse coberto de flores e frutos. E assim aconteceu. E ali ele conseguiu converter 8.000 pessoas. Meus irmãos, a história de São Cristóvão é linda e longa. Foi uma onda de conversões. Todos que dele se aproximavam eram convertidos. Os guardas que iam para prendê-lo, as mulheres que eram mandadas para fazê-lo pecar, todos se convertiam ao cristianismo, o que enfurecia o rei. Cristóvão passou por torturas terríveis, mas seu corpo ficava ileso. Foi amarrado e colocado dentro de um recipiente de ferro cheio de piche e colocado fogo. Mas o recipiente derreteu-se e ele saiu ileso. Foi então amarrado a um poste para ser crivado de flechas por 40 arqueiros. Mas as flechas ficavam imóveis no ar, próximas a ele, mas sem tocá-lo. O rei, ao se aproximar para ver se as flechas o atingiram, foi atingido num dos olhos pela flecha que se virou e ficou cego. E Cristóvão lhe disse: Tirano, amanhã vou morrer. Pega um pouco de lama misturada com meu sangue e ungi vosso olho, e sereis curado. O rei ordenou então que o decapitassem. Cristóvão fez sua oração e sofreu seu martírio. O rei fez conforme Cristóvão o disse. Pegou seu sangue, colocou no olho e disse: Em nome de Deus e de São Cristóvão. E logo ficou curado. O rei então se converteu e acreditou em Deus. São Cristóvão era o santo padroeiro dos viajantes, sendo invocado contra os perigos representados pelas águas, tempestades e pragas. Hoje é considerado santo dos motoristas e dos agricultores. São Cristóvão, rogai por nós. E agora, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20,
do versículos 20 ao 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dizer que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não haverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o mundo exerce o seu poder com autoridade e tirania muitas das vezes. E esse não é o tipo de poder que Cristo quer para o seu povo. O povo de Deus, os cristãos, deverão exercer a autoridade, sim, mas uma autoridade exercida não por ostentação de poder, mas com espírito de serviço. O importante no reinado de Deus não é ocupar um lugar honroso, e sim seguir Cristo em seu caminho de entrega e de serviço aos mais necessitados. Cristo diz no versículo 26: Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Para Cristo, meu irmão, grande é aquele que serve, e o primeiro é aquele que se torna servidor de todos. E cita a si mesmo: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. E quem é maior que Cristo? Irmãos, se Cristo deu o exemplo, se ele foi o maior exemplo de servir, de simplicidade, de humildade, de obediência, de amor e de compaixão pelo outro, qual a nossa atitude? O que Cristo espera de cada um de nós? Irmãos, não queiramos ocupar os primeiros lugares ou escolher as melhores tarefas ou posições. Nos coloquemos a serviço, nos doemos à obra e aos irmãos. Nos coloquemos à disposição do outro, da igreja, do seu grupo, da sua comunidade. Esteja sempre pronto a servir, com obediência, humildade e amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um santo e abençoado dia para você, meu irmão. Peçamos juntos: ficai comigo, Senhor. Que o Senhor esteja contigo neste dia, neste final de sábado, neste domingo. E até segunda-feira, às 8 horas da manhã, com a reflexão do nosso Evangelho. Amanhã, meu irmão, você que pode, vá à Santa Missa. E se você não puder, participe,
viva a missa pelas mídias. Para aqueles que não podem ir à igreja, o Senhor vem até a igreja doméstica. Que Deus o abençoe. Um santo e abençoado dia para você.